meu entrevistado de hoje é Marciliano Freitas, que é o CEO da Desperta Energia. E o tema da nossa entrevista será arrendamento de terra para geração de energia. Fala, Marciliano, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Divino? Prazer é meu estar aqui explicando, falando um pouquinho mais sobre esse tema, que na verdade é uma nova possibilidade, né, de rentabilidade para o agricultor brasileiro. Com certeza. Você está falando de onde, Marciliano? Eu não sei se com pesar ou não, mas resido em São Paulo, tá? Porque infelizmente eu sou mais próximo aí da nossa terra, eu sou do Triângulo Mineiro, né? É, Então sinto muita vontade de estar baseado. Quem sabe um dia a gente não retorna para a terrinha, né? mas São Paulo é bom. O povo que ganha É dinheiro, ótimo. muito dinheiro, tem São Paulo. Mas eu diria assim, eu prefiro o sol do agro, mas é bom Tá também, não tem certo, meu problema. amigo, tá certo. Marciliano, como é que surgiu a Desperta Energia e como é que você entrou nesse mercado aí de arrendamento de terra para geração de energia? A gente tem na verdade, uma origem tecnológica. A gente estava trabalhando com crédito, uma esteira de crédito para painéis solares. Fizemos aí uma série de concessões. Pessoas ou empresas que tinham capacidade creditícia, né, e financeira de estar instalando os painéis nas suas propriedades. E a sinergia com a geração distribuída de energia, que a gente já vai falar um pouquinho, né, o que é, ou seja, o arrendamento em si, a construção de sistemas de geração para arrendamento, ela é muito grande o que a gente vê fazendo, porque uma série de clientes nossos gostariam de se beneficiar da geração solar e não podiam porque, eventualmente, ou não tinham todo o dinheiro necessário ou não tinha o crédito. E aí a opção prevista em lei para quem está exatamente nessa situação é a chamada geração compartilhada de energia. Tá? E aí a gente acabou construindo, desenvolvendo a empresa, né? Acabou entrando nesse segmento exatamente para aproveitar dessa sinergia e a gente poder levar os benefícios da geração solar para o maior número possível de brasileiros. Né? Hoje, o Divino, a geração solar é a maneira mais barata de você gerar energia. Tá? E já começando a ficar assim um pouquinho completamente muito melhor do que as outras fontes. Tá? Então, todo mundo deveria estar prestando uma atenção muito forte na geração solar, porque realmente o benefício econômico é muito grande. Além disso, tem um benefício ambiental também. É uma energia limpa, tá? Eu não gosto de usar o termo 100% sustentável, porque nada na vida é 100% sustentável. Nada, nada. Você fazer um painel, você precisa ter, né, atividade minerária. Depois eu costumo falar o seguinte, escuta, a gente está com painel solar em praticamente todos os municípios brasileiros. Quem é que vai fazer o custo da reciclagem de pegar lá no interior do Amazonas e fazer a reciclagem desse material? Então, assim, não é 100%, mas também é uma energia muito mais limpa do que as outras fontes. Né? Isso também é uma verdade. E está tudo caminhando também para que a gente tenha, na medida em que os sistemas de geração comecem a chegar perto da sua vida útil, que a gente também tenha um aparato de reciclagem também bastante forte, porque você tem valor nesse equipamento. Tá? Então, tudo indica que realmente as condições de sustentabilidade dessa fonte vão se manter. Tá? Essa vida útil é de quantos anos, mais ou menos? Um equipamento hoje, você pode esperar ele com pequenos investimentos, você pode esperar aí em torno de 25 anos de geração ou mais. Certo. Tá? Em condições bastante favoráveis. A indústria trabalha aí com uma queda de produção de 0,5% ao ano em média. Tá? O que está acontecendo é que os produtos estão ficando cada vez mais eficientes, mais resistentes, tá? Esse 0,5 também começa a ficar cada vez melhor, né? Os equipamentos começam a gerar um pouquinho a mais até do que essa previsão, e o custo tem caído absurdamente. Né? É uma coisa. Não corre o risco aí de, em 25 anos, isso se tornar obsoleto devido a novas tecnologias, a coisas que vão surgir aí que de repente. É igual uma antena parabólica. O cara comprava uma antena parabólica antigamente e resolvia o problema dele. Hoje, você olha aquele trombolho em cima da casa lá, você fala, meu Deus do céu, você não precisa nem de fio hoje para assistir filme. Né? Então, que nesse caso, Divino, não, o risco não é bem esse risco de você ter algo que você não queira mais ter.
como ocorre em outros casos, né? O que vai acontecer certamente é que o custo de produção de energia ou desses equipamentos vai continuar caindo, tá certo? Só que como você já investiu, para você, não vale a pena você investir num novo equipamento que você vai gastar mais, tá certo? O que vai acontecer vai chegar no momento em que a pessoa, dona de um sistema de geração, ela vai verificar ali qual está sendo a geração, e aí ela vai comparar com a capacidade produtiva do sistema. Então, imagine daqui a 10, 15 anos, você já tem o seu sistema gerando aí a menos em relação ao primeiro ano, aí uns 15% a menos, e você ter uma possibilidade de fazer um investimento muito, muito, muito menor do que você fez, tá certo? E ter uma produtividade aí 100% superior. Então, aí você começa a fazer um cálculo para trocar. Mas não é aquela coisa de ficar obsoleto, que você fala, meu Deus do céu, isso aqui eu não quero mais, tá certo? Tá todo mundo usando um negócio completamente diferente. Vai ser uma coisa mais paulatina, muito mais baseado na economia de fato, né? Como é que funciona esse arrendamento de terra para geração de energia solar? Tá. Vamos lá. Aqui tem para o agricultor, a gente tem duas possibilidades aqui de renda. E eu costumo falar que o agricultor tem que tratar essa possibilidade mais como uma possibilidade de complementação do que ele faz do que de substituição, tá? A primeira possibilidade é ele simplesmente arrendar a terra para alguém que queira investir no sistema de geração. Ele está fazendo arrendamento de terra puro e simples. Certo. E aí, aqui tem que se atinar, né, um pouquinho para o tema da característica física do terreno, porque não é todo terreno que é apropriado para a instalação de um sistema de geração, não só do ponto de vista de característica, digamos assim, se está degradado ou não está degradado, mas também em relação à localidade. Se a localidade está em zona de sombreamento, se tem alguma coisa específica naquele tempo. Por exemplo, pode estar do lado de uma APP com árvores grandes produzindo sombra e aquilo ali, naquele caso específico, não ser tão apropriado assim para geração solar. Entendi. Né? Mas a primeira possibilidade é ele arrendar para alguém que faz investimento, e aí é um arrendamento de terra puro e simples, como se fosse qualquer outro. Estou arrendando para colocar bovino, estou arrendando para fazer uma cultura agrícola. A outra possibilidade, que é diferente, é alguém fazer um investimento em um sistema de geração e arrendar esse sistema de geração. Nesse caso, ele também estará arrendando aquela fração de terra. Então, são 2 contratos em um só, né? Ou às vezes às vezes 2 contratos separados, de uso da fração do terreno e do aluguel do sistema de geração, tá? E aqui a gente já começa... Só para eu entender, só para ver se eu não entendi nada errado aqui, então, ou eu tenho a terra, mas não tenho dinheiro para investir, arrendo a terra, ou eu tenho a terra e tenho dinheiro para investir, faço investimento, eu vou receber pelo investimento que eu fiz, seria, digamos assim, a locação, o arrendamento desse investimento meu, mais a locação, mais o arrendamento da terra, seria isso? Que o valor que você vai receber, e é como locação mesmo, tá? É bom que se frise que a possibilidade de você ter receita, nesse caso, do proprietário rural ter receita, ela é de um arrendamento de um equipamento. Correto. Se você celebrar um contrato, já caindo aqui nas especificidades do setor, se você celebra um contrato baseado na geração de energia, não só você está fazendo algo ilegal, como você está, mesmo sendo apenas, digamos assim, um investidor, você está se sujeitando a um risco financeiro muito grande, tá? Porque a lei da geração distribuída, que é a que regula esta possibilidade, ela não permite a comercialização de energia. Então existe um marco legal, digamos assim, que rege isso aí? Existe. Hoje existe a chamada Lei 14.300, que é considerado o marco legal da geração distribuída. Na verdade, Divino, a Lei 14.300 ela é o resultado de uma evolução das regulamentações dessa atividade. Isso começou lá em 2012, quando a ANEEL, através de uma resolução,
permitiu que os consumidores gerassem energia para consumo próprio e também através de reuniões em consórcios, em associações ou em veículos associativos. Isso faz todo sentido, Divino, porque você não pode proibir ou pelo menos restringir que um benefício da geração solar ficasse apenas para quem tem um espaço. Como é que alguém que mora em um apartamento pode se beneficiar da geração solar? A única maneira, e isso é o marco legal da geração distribuída, é esse consumidor que está no apartamento, eu que estou aqui em São Paulo, eu me associar a um consórcio, uma cooperativa, ou uma associação de consumidores, tá certo? Um outro veículo associativo, tá? Entendi. E essa reunião de consumidores, ela ter acesso à geração solar. Então, entrando aqui no modelo de geração distribuída ou geração compartilhada, que é a mesma coisa, tá? Se usa as duas expressões. É exatamente essa associação de consumidores, tá? Que tem acesso à energia solar de duas formas. Ou a própria associação, ou consórcio, ou cooperativa, ela mesma faz o investimento, isso é uma possibilidade, né? Aí os associados deveriam, vou usar aqui, já que esse podcast aqui tem um caráter exemplificativo grande, tem que passar o chapéu para todo mundo para cotizar o investimento, né? E aí a cooperativa passa a ser dona efetiva do sistema de geração. Ou então, o que também está previsto na lei de forma muito clara, a cooperativa alugar o sistema de geração. Então, a lei fala que os consumidores reunidos em um veículo associativo, eles podem ter acesso à energia solar ou através da propriedade do ativo ou através da posse, que é o arrendamento. Então, o modelo, voltando aqui para o proprietário da terra, se o proprietário da terra investe em um sistema de geração, o ato contínuo é ele arrendar o sistema de geração para um consórcio ou associação ou qualquer outro veículo associativo, tá certo? Que vai passar a ter a posse do sistema de geração. E, obviamente, também a possibilidade de uso da fração do terreno que ele está utilizando. Então, esse é o modelo de geração distribuída. Quando a pessoa arrenda uma terra para, por exemplo, para plantio de soja, de milho, qualquer coisa nesse sentido, ele vai arrendar essa terra aí por 3, 4, 5 anos, 8 anos, no máximo 10 anos. E nesse caso aí da energia solar, eu poderia alugar, por exemplo, por 5 anos ou por 10 anos, ou não, eu tenho que fazer um contrato de longuíssimo prazo. Vamos lá, aqui é uma característica, né? Existe uma necessidade, se você decide investir, se um proprietário de terras investiu no sistema de geração, para ele ter a rentabilidade, ele vai precisar destinar aquele terreno para o sistema de geração durante os 25 anos, ou a maior parte desses 25 anos. Porque senão ele vai perder dinheiro. Em quanto tempo que ele vai ter o payback disso aí? Se for para consumo próprio de energia, ou seja, se a fazenda dele tiver necessidade de energia, esse é o payback mais rápido. Isso aí hoje está na faixa aí de 4, 5 anos, dependendo da região que ele esteja, porque aí varia de acordo com a tarifa daquela região específica. Tá? O investimento costuma ser muito parecido no Brasil inteiro, porque aí varia um pouquinho, é custo de transporte, etc., mas o equipamento que hoje é produzido, né, a maior parte na China e trazido para o Brasil, o preço aqui é mais ou menos o mesmo. Agora, a rentabilidade varia porque as tarifas variam de acordo com a concessionária. Tá? Então, se ele tem o consumo daquela energia, 4 anos e pouco, ele já está tendo o retorno, às vezes até menos, ele já está tendo o retorno do capital que ele investiu. É um excelente investimento. E se agora, ele fez o investimento pensando em ter a própria energia, né, vai utilizar, mas ele vai ter um grande excedente ali, e esse excedente será comercializado. Isso. Aí, nós temos aqui, a lei, nós temos 2 rendimentos que variam de acordo com a data em que o projeto dele foi protocolado. Quem protocolou o projeto antes de 7 de janeiro de 2023,
tem um tratamento tributário muito melhor, deixa de pagar alguns encargos e faz com que o retorno seja muito alto. Então, hoje, eu diria o seguinte, de novo, depende da área que ele está, tá certo? Mas esses investimentos feitos, protocolados antes de 2023, não necessariamente precisavam estar gerando energia naquele momento. Tem muita gente ainda que protocolou e nem começou não, a maioria já começou a fazer investimento, mas tem muita usina ainda que nem começou a gerar, tá certo? Você Está sendo plugado existe agora. um prazo legal que a pessoa pode... Ele protocolou e tal... Existem os prazos legais, só que esses prazos eles variam de acordo com as especificidades de cada projeto. Então, pode ocorrer, por exemplo, da concessionária de energia ter pedido a consideração de alguma obra, alguma coisa assim, ele vai ganhando prazos. Tá certo? Entendi. Agora, a maioria dos projetos prévios de 2023 já estão aí na bica, ou já estão plugados na rede, como a gente fala, ou estão já próximos de estarem conectados, tá certo? Quem protocolou depois tem um retorno menor, porque tem que passar a pagar encargos. E a maneira como a lei determinou é que esses encargos são crescentes até se chegar no topo dos encargos em 2029, tá? A lei fala, Divino, que a tarifa que vai ser paga depois, o encargo que vai ser pago depois de 2029, ele vai depender do chamado encontro de contas que a ANEEL tem que divulgar, ainda não divulgou, tá? A ANEEL tem que determinar qual vai ser o encargo prevalecente depois de 2029, tá? E esse encargo, o que a ANEEL tem que fazer? A ANEEL tem que ponderar os custos e os benefícios da geração solar para determinar. A maioria das pessoas aposta que o encargo que vai ser o encargo para sempre, ele vai ser talvez um pouco acima do encargo que já está determinado para 2029. Ou um outro grupo também grande, está pensando que vai ficar igual a 2029, tá certo? Ninguém sabe, mas que o seria fato quanto, mais ou menos? Não, isso aí é o seguinte, porque na tarifa, você tem alguns componentes da tarifa. Quando você paga uma tarifa, como nós consumidores pagamos uma tarifa, digamos, eu pago uma tarifa aqui de R$1.000, a conta de luz, digamos assim, de R$1.000. Nessa conta de luz, ali está o valor que você paga pelo quilowatt-hora e todos os encargos e impostos que incidem ali. Então, o ICMS, no caso dos estados, que incide ICMS, que não tem isenção, etc. Tá certo? E você tem os encargos do setor elétrico, que é a famosa TUSD e TE, tá? Que são os principais. Isso hoje dá na média o quê, em termos percentuais? Lógico, vai variar de estado para estado. Mais ou menos aí, você pode, mais ou menos 60% é o quilowatt-hora e 40% são impostos e encargos, na média. Tá? Uma média Esses ponderada. 40% aí, eles não vão engolir a rentabilidade de quem arrendou essa terra, não? Eles engolem. E é por isso que a rentabilidade de quem protocolou um projeto depois de 2023, ela é menor do que quem protocolou antes de 2023. E é bem menor, só que a questão Divino, ainda é muito positiva. O que ninguém esperava é que o preço dos equipamentos fosse cair tanto. Para você investir em 1 mega antes de 2023, em média, vou fazer uma conta aqui, um dado muito de padeiro, em média se falava na época em $1 milhão para 1 mega de energia. Você produzia 1 mega de energia, você precisava gastar $1 milhão, que era, há 2 anos atrás, mais ou menos R$5 milhões. Então, conta de padeiro era, você gastava 5,5 para você produzir 1 mega. Hoje em dia, você sabe quanto é que está custando 1 mega hoje, 2 anos depois? Não tem nem noção. R$2,5 milhões. Caiu pela metade. Metade. Então, com tendência de continuar caindo. Aqui eu acho, pelo tudo que eu, aqui ninguém tem bola de cristal, mas tudo que eu tenho visto, conversado, não vai continuar caindo na mesma intensidade, porque você teve aí uma queda de frete em função da guerra da Ucrânia, que acomodou, e você teve também uma bolha de produção, principalmente na China, tá certo? Que tende, em algum momento, a acomodar, mas isso não vai ser tão cedo. Então, eu diria o seguinte, preço agora não continua a cair tão rápido, mas também não tem por que
voltar a patamares maiores. A tendência é que se estabilize. E tem outra coisa também que ninguém fala muito, mas eu acho também significativa, que é o seguinte: a produtividade dos equipamentos, ela aumenta ano a ano. Então, o mesmo painel, que você paga o mesmo preço, no ano seguinte ele está gerando 3, 4, 5% a mais. Por quê? Pode parecer pouco, mas 3 anos depois você tem 10% todo ano de rentabilidade adicional, por ganho tecnológico. Porque você tem, aqui é ciência. Cada vez mais os cientistas estão entendendo como é que você tem uma produtividade maior de captura da energia solar, de conversão do que chega no painel em eletricidade efetiva. Tá? Então, o padrão de conversão, que, pra você ter uma ideia, há não muitos anos atrás, padrão de conversão era 18%, 19%. Hoje, painéis estão em 23%, 24%, já se fala em números malucos, de 26%, 27%. Quer dizer, óbvio, né, que painéis melhores custam mais. Mas todo ano melhora a produção. Então, aqui é aquela história que a tecnologia joga a favor de quem gera energia, ano a ano. Você falou um dado aí, painéis melhores custam mais. Por quê? Tem painel bom e painel ruim? Tem. E uma coisa que o setor também não fala muito, mas quem é do setor, trabalha com importação e distribuição, sabe que uma pequena parte da queda de preço que a gente verificou aqui no Brasil foi porque se começou a vender aqui no Brasil painéis de uma qualidade um pouco menor. Não é que a qualidade ruim, que não vai funcionar, que você está cheio de problema. Não, é que a produtividade é um pouco menor. Entendi. Tá certo? Mas aí eu diria o seguinte, essa queda de 50%, esse fator que eu estou te falando agora, foi uns 5%, mais ou menos. Foi uma coisa menor. O restante foi efetivamente queda de preço mesmo, na veia, em função do ganho de escala de produção e queda de frete. Deixa eu adiantar um pouco a prosa aqui, porque o nosso tempo vai correndo e tem um tanto de coisa que a gente quer perguntar, mas quando a prosa é boa demais, a coisa flui de um jeito que acaba e as perguntas ficam tudo aqui na cabeça da gente, né? Eu tenho, digamos, um pedacinho de terra. Existe um tamanho mínimo que eu teria Existe que um ter para tamanho... arrendar? Não para geração própria, né? Se ele está instalando ali para o consumo dele próprio, é o consumo que for. Mas a regra Mas para arrendamento? Para arrendamento, você tem... O primeiro marco que se tem são as chamadas usinas de 75, kV, de potência. Tá? Essas usinas, elas caem na microgeração. A microgeração, elas têm na prática, não na teoria, mas tem na prática, um tratamento tributário diferenciado pelo fato da característica hoje da rede não permitir às distribuidoras, na maioria dos locais, a cobrança efetiva de uma das componentes tarifárias. Então, a rentabilidade de uma usina de até 75, em função desse fato, ela, na prática, ela é superior a uma usina maior. Uma usina de 75... Isso exige uma área de que tamanho? Isso, estou chegando lá. Uma usina de 75, a regra de pão aqui é você ter uma área de 1.000 metros quadrados. Tá? Então, por equivalência, para você fazer 1 mega, tá? Que é um tamanho de usina bastante comum, aí, 1 mega, 1 mega e meio, você precisaria aí de 1,3 hectares, 1,4 hectares por aí. Tá Vamos arredondar isso para cima, 2 hectares? Não chega a isso não. Para 1 mega não chega a isso não. Mas vamos seguir no exemplo aqui, que você estava dando um exemplo, que eu quero chegar acho que em função do tempo aqui, na rentabilidade do agricultor, que eu acho que é o interessante. Boa. Vamos lá. Todo mundo gosta, né? Vamos lá. Uma usina de 75, que vai te exigir aí 1.000 metros quadrados, tá? Em um estado, já que eu vou prestigiar aqui a sua terra de Goiás, tá? Opa. Essa usina, em GD2, que é o tratamento tarifário pior, né, que é o tratamento novo, definitivo, tá certo? Ela vai começar com uma receita de locação aproximada, média de mercado. O que é a média de mercado aqui? É o seguinte,
A associação de consumidores, ela vai locar, né, ela vai arrendar essa usina. Tá? Certo. Então, a média que a gente vê no mercado, tá, vai propiciar uma rentabilidade em 2024, no primeiro ano, de aproximadamente R$ 4.500 mês, tá? Para essa usina que consome 1.000 metros quadrados, tá certo? E ela vai estabilizar hoje, na média, em uns R$ 2.300, R$ 2.400 lá em 2029. Lembra que eu te falei que projetos protocolados depois de 2023 começa a pagar a componente tarifária e vai aumentando e estabiliza em 2029. Então, um proprietário que investe em uma usina de 75 para arrendar, tá, ele pode esperar essa receita líquida, tá certo? De mais ou menos uns R$ 4.500 no primeiro ano, caindo para uns 2.400 lá em 2029. E aí, a questão aqui é o seguinte, esse é o arrendamento não apenas da terra, é o arrendamento do sistema. Tá do certo? sistema. E se ele quiser alugar só a terra? Eu estou ali com 1.500 metros parado, não estou usando aquilo para nada, tal, e quero arrendar. Aí já é um valor bem menor. Aí você está falando aí de um valor a cada 800, 1.000 metros, você está falando de um valor aí de R$ 250 por 250, R$ 300 a cada 1.000 metros. Então, por hectare, você está falando aí de uns R$ 2.500 aproximadamente, R$ 3.000. Tá? O grande valor adicionado, efetivamente, esse ocorre no investimento. Né? Aí você, por hectare, você sobe absurdamente esse montante. Por hectare, 10.000 metros, você vai chegar, nesse exemplo que eu dei, você vai sair de uma rentabilidade ano de cerca de R$ 60.000, né, de uma renda de locação de R$ 60.000, e vai estabilizar de uma renda por locação aí na faixa de uns 30 e poucos mil reais ano, tá? Contra um investimento, o Divino, hoje, tá? Para uma usina que cabe em 1.000 metros quadrados, você está falando de um investimento aí na faixa, hoje, em função da queda, de uns R$ 200.000, se não um pouco menos. Aí depende de negociação. A gente sabe que equipamento hoje dos distribuidores, eles poderiam fazer hoje na faixa de 140, 145 mil facilmente. Tá? Então, a questão aqui é um pouco de lucro, mais a mão de obra de instalação. E aqui um recado, né? Aqui vale você pesquisar bons integradores de projeto, que são os profissionais que fazem. Um projeto bom, ele se paga. Então, tem questões aqui de segurança, de você estar fazendo todo, né, o cercamento da área, você estar efetivamente num local onde seja de fácil manutenção, em que você não tenha muita sujeira vindo, tá certo? Muita folha. É bom você pensar em ter um projeto bom. Agora, acho que na faixa de R$ 200.000 se faz esse investimento. Então, você imagina, você investir R$ 200.000 e começar com uma rentabilidade aí de cerca de R$ 60.000 no primeiro ano e continuar por 25 anos, daqui a 3 anos, você está com uma renda aí de R$ 35.000 por ano. Eu tenho 2 minutos, o tempo está acabando, mas só para a gente finalizar, se eu resolver arrendar esse 1 hectare, 2 hectares que eu tenho aqui e que eu estou precisando de fazer uma geração de renda com ele, quais são os critérios que eu devo observar? O que você fala assim, é crucial para observar antes de fechar o contrato? Bom, a primeira coisa é a atenção à legislação vigente, isso é muito importante. O contrato de locação, ele tem que estar de acordo com a regulamentação, com a lei da geração distribuída. É imperativo isso. O seu retorno, ele tem que vir através de uma locação, através de um aluguel. Não é venda de energia. Se você estiver conversando com alguma empresa que esteja conversando com você para te pagar pela energia efetivamente produzida, quem pode sofrer problemas depois não é essa empresa, é você também. Ah, boa. Certo? Então,
Aqui você tem que alugar para uma associação, tá certo? Dentro da geração distribuída, tem que ser uma empresa que seja uma boa, a gente chama de associado líder ou consorciado líder, que tem experiência na área, né? Eu acho que esses são os principais, tá? Ter um contrato de arrendamento, eu diria também, que permita você algumas flexibilidades. No nosso caso da Desperta Energia, a gente dá flexibilidade se o proprietário da usina quiser, por qualquer que seja o motivo, não mais arrendar a usina, guardado um período mínimo de aviso, porque a gente tem que preparar, nós temos clientes, né, a gente tem que substituir, mas guardado esse período, ele tem esse direito, tá certo? Então, eu acho que são as principais. Tem muita não, mas tem empresas aí que, ele me paga um arrendamento maior. Sim, mas em compensação você nunca pode sair, tá certo? Às vezes tem cláusulas até que não permite revisão nenhuma, né? Nem se acontecer alguma coisa de você precisar da terra de qualquer jeito, né? Às vezes não permite pagar nem indenização para você sair. E você pesquisar o histórico da empresa, se tem, né, se tem capacidade de estar, por sua vez, trazendo associados para consumir aquela energia. Porque também não adianta nada você fazer uma locação para uma associação que não tenha, digamos assim, um vigor para se manter, e daqui a pouco você está com um problema de ter que locando essa usina para outra. A gente teve muitos casos aqui, Divino, de usinas pequenas, tá? Que o proprietário da usina, num primeiro momento, instalou para consumo próprio, e aí foi convencido por quem instalou, faz uma usina aqui para alocar que eu resolvo para você. Cidade pequena, típico, cidade pequena, tá certo? Muito comum, e até, no primeiro momento, até né, ele conseguiu estar locando a usina ali, vai para o açougue, para a farmácia, etc. Só que como aquilo aquela ali não é atividade fim daquele profissional, o que acontece? No primeiro, um ou dois associados não entendem a conta, não pagam a conta, tá certo? O proprietário da usina corre o risco, porque a associação não tem recurso, ele corre o risco de não receber. Nós temos inúmeros casos, vários casos, de proprietários de usina, e até, às vezes até do profissional que começou a tentar fazer esse trabalho de administração das associações, tá certo? Bater na nossa porta, pedindo, pelo amor de Deus, vocês não administram, a associação de vocês não quer assumir essa usina, não quer passar a arrendar essa usina, tá certo? Justamente por isso, porque não é atividade fim. Então, não é que eu estou defendendo aqui que só tem que ter poucos, não. Eu acho que, no mínimo, tem que ter histórico, tem que ter foco, né? Meu amigo, meu tempo já estourou aqui. Dá tempo só de você falar. Quem tiver dúvida, onde é que acha vocês? A gente é muito voltado para o digital, então despertaenergia.com, né? Tanto para quem quer ter uma conversa aqui sobre arrendamento de usinas, 100% aberto, como também do outro lado, tá? Os consumidores que não têm área, tá certo? Que não tem como instalar painéis, ou seja porque não tem espaço, porque não tem crédito também, a melhor maneira é se associar a geração distribuída de energia e passar a ter um benefício, né, que varia, dependendo do consórcio da área, mas pode chegar até mais ou menos 20% do valor que ele consome. Lembrando que no nosso caso, Divino, da Desperta, a gente é a única empresa em que os associados dos consórcios que nós administramos recebem o benefício da geração solar em forma de cashback, porque isso facilitou demais o entendimento de qual é o benefício. Tá certo? Porque na prática ele continua a pagar o mesmo montante, mas ele recebe na mesma hora, né, na conta dele, 15%, 20%, qualquer que seja o custo menor da geração solar. Então isso tangibilizou de uma maneira muito mais fácil para o nosso associado. Então, é por isso que a gente está crescendo tão fortemente, assim, tão rápido, e já estamos em 16 estados do Brasil e devemos chegar a alguns outros até o final do ano. Eu vou fazer o seguinte, daqui a um tempo, daqui a uns meses, a gente ajeita outra prosa aqui para a gente continuar. Obrigado, abraço para você. Obrigado você. Ei, gente, mas que prosa boa, viu? Eu conversei com o Marciliano Freitas, que é o CEO da Desperta Energia, e falamos sobre arrendamento de terra para geração de energia. Tá aí mais uma opção para você.
Se você gostou dessa prosa, deixa um gostei pra gente, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas. E não se esqueça, se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.